os outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Os 10 mandamentos são como um espelho que mostram o que está errado em mim, o amor que está faltando em mim. Os 10 mandamentos são como um espelho que mostram que eu preciso de Jesus. Só Ele quem me salva e me conduz. Um dia, uma vespa picou uma formiga, e a colônia, temendo que o veneno se espalhasse, decidiu expulsá-la. Consumida pela febre, a formiga partiu rastejando, não pela dor da picada, mas pela dor da rejeição de sua própria família. Sozinha e vulnerável, ela seguiu sem destino, atravessando terrenos desconhecidos, enfrentando noites frias e desoladas. A cada passo, suas lágrimas caíam, apagando sua memória da colônia. O tempo passou, e muitos acharam que ela havia morrido. Mas então uma carta chegou. Estava em uma caverna distante e precisava de ajuda. Apesar disso, ninguém se dispôs a ajudar, alegando a distância. Quando a notícia de sua morte chegou, aqueles que se recusaram a ajudá-la decidiram fazer a viagem até a caverna, mas agora para enterrá-la. Assim é a vida. Muitos não se importam enquanto estamos vivos, mas não hesitam em viajar para nos enterrar quando partimos. Um dia, uma formiga chamada Tito dedicou-se de corpo e alma ao trabalho para ser reconhecido pelo chefe, o velho besouro. Tito chegava cedo, saía tarde, carregava as folhas mais pesadas e nunca reclamava. Sonhava com o dia em que o chefe o elogiaria por tanto esforço. Mas certo dia, Tito adoeceu e precisou faltar por 2 dias. Ao retornar, com o coração cheio de esperança, foi chamado pelo chefe, que lhe disse friamente: Tito, enquanto você esteve fora, vimos que o trabalho não parou. Decidimos que sua presença não é necessária. Está dispensado. Sentindo-se descartado, Tito saiu da colônia com o coração partido, percebendo que, para alguns, ele nunca seria mais do que uma peça trocável. Refletiu então que devemos dar valor ao nosso esforço não pelo reconhecimento dos outros, mas pela dignidade que ele nos traz, mesmo que ninguém veja. Ele disse: forte é a árvore que me barra. A abelha então suplicou à árvore: árvore, livra-me da morte. Mas a árvore respondeu: forte é o lenhador que me corta. Quando viu o lenhador, a abelha pediu: lenhador, livra-me da morte. E o lenhador respondeu: forte é a morte que me leva. Quase congelando, a abelha pediu a morte, e a morte respondeu: forte é Deus que me venceu. A abelha então clamou: Deus, tu que és forte, livra-me da morte. E Deus estendeu seu braço poderoso e ordenou que viesse a primavera. O sol subiu atrás das montanhas, irradiando sua luz e derretendo todo o gelo. A abelha voltou para a colmeia, feliz e sabendo a quem recorrer nos momentos de apuros. Um dia a abelha saiu para coletar pólen, mas o inverno estava implacável. O campo estava deserto e sua asa ficou presa em um bloco de gelo. Desesperada, ela gritou por socorro, mas ninguém respondeu. Então, implorou ao sol: livra-me da morte. O sol respondeu: fortes são as nuvens que bloqueiam minha luz. A abelha então pediu às nuvens: livrem-me da morte. Mas as nuvens responderam: forte é o vento que nos sopra. Ao encontrar o vento, a abelha pediu ajuda: vento, livra-me da morte. Mas ele disse: forte é a árvore que me barra. A abelha então suplicou à árvore: árvore, livra-me da morte. Mas a árvore respondeu: forte é o lenhador que me corta. Quando viu o lenhador, a abelha pediu: lenhador, livra-me da morte. E o lenhador respondeu: forte é a morte que me leva.
Quase congelando, a abelha pediu a morte, e a morte respondeu: forte é Deus que me venceu. A abelha então clamou: Deus, tu que és forte, livra-me da morte. E Deus estendeu seu braço poderoso e ordenou que viesse a primavera. O sol subiu atrás das montanhas, irradiando sua luz e derretendo todo o gelo. A abelha voltou para a colmeia, feliz e sabendo a quem recorrer nos momentos de apuros. Um dia, uma formiga trabalhadora carregava uma folha pesada para o formigueiro. No caminho, enfrentou várias provações. Primeiro, um vento forte derrubou sua folha em um buraco. Exausta, ela tentou resgatá-la, mas o peso era grande demais. Olhou para o céu e clamou: Deus, por que me deixaste tão fraca? Então, uma forte chuva começou, tornando o caminho ainda mais difícil. A formiga lutava para não ser levada pela enxurrada quando, de repente, a folha que antes parecia perdida flutuou até ela. Subindo nela, a formiga usou a folha como uma balsa para atravessar o rio que havia se formado no seu caminho. Mas a provação não terminou ali. Do outro lado, um pássaro faminto apareceu. A formiga congelou de medo. No entanto, antes que o pássaro pudesse atacá-la, um raio assustador o espantou, fazendo-o voar para longe. Finalmente a formiga chegou ao formigueiro. Enquanto refletia, percebeu: Deus não tirou as dificuldades, mas me deu os meios para enfrentá-las. O que parecia um problema foi, na verdade, a solução que me salvou. Lição de vida. Às vezes Deus não nos livra da tempestade, mas nos guia através dela. Confie, mesmo quando tudo parecer difícil, pois os caminhos de Deus sempre nos levam à vitória. Um dia, uma formiga esforçada carregava um grão de trigo para o formigueiro. O sol estava forte. O caminho era longo, mas ela seguia firme, determinada a cumprir sua tarefa. De repente, um galho caiu à sua frente, bloqueando sua rota. A formiga ficou frustrada. Por que isso tinha que acontecer justo agora? Pensou. Sem outra escolha, ela começou a contornar o obstáculo, mesmo resmungando. A nova rota era mais íngreme e cheia de pedras. Cada passo parecia um castigo. Quando finalmente achou que estava voltando ao caminho certo, uma chuva inesperada começou a cair. A água encharcou o solo e a correnteza a arrastou para um pequeno buraco. Assustada e sem saída, a formiga viu o grão de trigo flutuar para longe. Por que isso está acontecendo comigo? Gritou ao céu. Mas, enquanto estava presa no buraco, ouviu um som estranho vindo do caminho que tinha tomado antes. Ela espiou e viu um grupo de pássaros famintos devorando tudo o que encontravam pelo chão. Se tivesse continuado naquele caminho, provavelmente teria sido capturada. Exausta, mas segura, ela olhou para trás e compreendeu. Os obstáculos não foram para me atrasar, mas para me salvar de algo pior. Lição de vida. Às vezes os caminhos que escolhemos escondem perigos que não podemos ver. Deus nos coloca em rotas inesperadas para nos proteger, mesmo que, no momento, não entendamos o motivo. Confie nos planos dele, pois eles sempre são melhores que os nossos. Um dia, uma formiga esforçada carregava um grão de trigo para o formigueiro. Castigo. Quando finalmente achou que estava voltando ao caminho certo, uma chuva inesperada começou a cair. A água encharcou o solo e a correnteza a arrastou para um pequeno buraco. Assustada e sem saída, a formiga viu o grão de trigo flutuar para longe. Por que isso está acontecendo comigo? Gritou ao céu. Mas, enquanto estava presa no buraco, ouviu um som estranho vindo do caminho que tinha tomado antes. Ela espiou e viu um grupo de pássaros famintos devorando tudo o que encontravam pelo chão. Se tivesse continuado naquele caminho, provavelmente teria sido capturada. Exausta, mas segura, ela olhou para trás e compreendeu. Os obstáculos não foram para me atrasar, mas para me salvar de algo pior. Lição de vida. Às vezes os caminhos que escolhemos escondem perigos que não podemos ver. Deus nos coloca em rotas inesperadas para nos proteger, mesmo que, no momento, não entendamos o motivo. Confie nos planos dele,
pois eles sempre são melhores que os nossos. Spirit, lead me where my trust is without borders. Um dia, uma formiga trabalhadora carregava um pedaço de folha para o formigueiro. O sol brilhava forte e ela caminhava com determinação, apesar do peso. No meio do trajeto, uma rajada de vento jogou a folha longe, deixando a formiga desnorteada. Por que isso tinha que acontecer agora? Murmurou frustrada. Ainda assim, ela decidiu continuar. O caminho estava mais difícil, com pedras e galhos espalhados. Quando finalmente avistou a folha presa em um riacho, uma chuva forte começou a cair. A correnteza a arrastou para um buraco. Senhor, por que tudo está tão complicado? Chorou. De dentro do buraco, ela ouviu um ruído alto e espiou. Mais adiante, um pássaro faminto bicava freneticamente o chão onde ela estaria. A formiga tremeu. Se eu não tivesse caído aqui, talvez fosse o meu fim, pensou. Quando a chuva passou, a água a empurrou suavemente para fora. Mais à frente, encontrou a folha encalhada em uma pedra. Com esforço renovado, carregou-a até o formigueiro. Ao chegar, olhou para o céu e agradeceu. Senhor, agora entendo. Os obstáculos foram a minha salvação. Obrigada por cuidar de mim. Um dia, vivia no formigueiro uma formiga chamada Tito. Trabalhador e generoso, ele sempre ajudava seus companheiros, mesmo quando estava cansado. Se alguma formiga precisava de comida ou ajuda para carregar algo pesado, Tito estava lá. Um dia, Tito caiu em um buraco e machucou suas patas. Apesar do esforço, não conseguiu cumprir suas tarefas. Hoje não poderei ajudar vocês, disse. As outras formigas, acostumadas com sua ajuda, começaram a cochichar. Olha só, ele acha que é melhor do que a gente. Sempre ajudou, mas no fundo é egoísta. O murmúrio virou crítica, e logo Tito foi ignorado por todos. Triste, ele se arrastou para um canto do formigueiro, refletindo sobre como sua bondade tinha sido apagada por um único dia de falha. Moral da história: você pode fazer 1000 favores, mas no dia que deixar de fazer um, já não presta mais. Quem ajuda muito nem sempre será reconhecido, mas a ingratidão revela mais sobre os outros do que sobre você. Um dia, uma formiga carregava um fardo de sementes para o formigueiro. O caminho estava longo e a carga pesada, mas ela seguia determinada. No meio do trajeto, uma pedra bloqueou sua passagem. Tentou empurrá-la, mas era impossível. Decidiu então seguir por um caminho mais difícil, com sol forte e chuva, sem entender por que isso estava acontecendo com ela. O sol queimava sua pele e a chuva a fazia tremer. Cada passo era um esforço tremendo. Deus, por que isso comigo? Ela se questionava. Ao chegar ao formigueiro, exausta, as outras formigas olharam surpresas. Você sobreviveu. O caminho estava cheio de predadores devorando qualquer coisa que passasse pelo caminho. Foi então que a formiga entendeu. O caminho fácil escondia o maior perigo. Deus a havia guiado pelo caminho difícil para protegê-la da morte certa. Moral da história: Deus nos guia por caminhos difíceis para nos proteger de perigos que não conseguimos ver. Confie, mesmo quando não entender. Certa manhã, a abelha saiu para buscar néctar, mas o inverno era implacável. Enquanto voava, o vento gelado ficou mais forte, carregando flocos de neve que grudaram em suas asas. Incapaz de se manter no ar, ela caiu sobre um rio congelado. Desesperada, gritou por ajuda. Ó sol, tu que és forte, livra-me da morte. O sol respondeu. Forte é a nuvem que cobre minha luz. A abelha implorou à nuvem. Ó nuvem, tu que és forte, livra-me da morte. A nuvem respondeu. Forte é o vento que me carrega. Cheia de esperança, pediu ao vento. Ó vento, tu que és forte, livra-me da morte. Mas o vento respondeu. Forte é a montanha que me barra. A abelha pediu à montanha. Ó montanha, tu que és forte, livra-me da morte. A montanha respondeu. Forte é o tempo que me desgasta. Quase sem forças, clamou ao tempo que respondeu. Forte é a morte, que a tudo vence. Desesperada,
suplicou a morte. Ó morte, tu que és forte, livra-me. A morte respondeu: forte é Deus, que me venceu. Então a abelha clamou: ó Deus, tu que és forte, livra-me da morte. E Deus ordenou a chegada da primavera. O gelo derreteu e a abelha voltou feliz, grata por saber a quem recorrer.